Janine Alves, a gente começou a semana aí com o anúncio da privatização da Eletrobras. Ontem, então, esse pacote aí com mais 57 privatizações. É isso mesmo? É o caminho? É uma medida eficaz por parte do governo? A gente tem uma decisão estrutural que é a privatização de empresas importantes para o país. Mas, por outro lado, o que a gente vê é o seguinte: a ingerência política na administração dessas empresas, na gestão, tem levado a prejuízos constantes. Por exemplo, a própria Eletrobras, ao longo dos 10 últimos anos principalmente, vem apresentando prejuízo. E não é um problema da empresa em si, e sim de gestão, e do atraso que se coloca principalmente no sentido de não se ter verbas para ampliação das linhas, não se ter agilidade nos processos de licitação, os leilões, enfim. A gente precisa de um sistema ágil. E o que eu costumo dizer é o seguinte: por mais que a privatização assuste a princípio, o Estado ele nunca vai deixar de ser parceiro de uma empresa, porque ao final do mês, sempre parte do que foi gerado por essa empresa vai ser arrecadado como imposto. E o que a gente pode ver é o seguinte: quando a gente nasce, passa a trabalhar e tem um contra-cheque, ali o Estado ele já se tornou também nosso sócio, porque parte do dinheiro da nossa renda vai diretamente para o Estado. Ou seja, se esse dinheiro for para o Estado e for bem administrado, bem gerenciado, a gente pode ter um retorno muito bom na educação, na saúde, de fato, em segurança, que é o que a gente espera. Porque hoje o que acontece? O Estado é muito grande, nós temos um Estado aí, considerando estados, municípios, enfim, e governo federal, o Estado hoje tem aeroporto, ele administra estádio de futebol, ele administra autódromo, enfim, é um leque muito grande e que foge da competência dos próprios políticos. E o que a gente vê hoje, a empresa pública, ela não é pública porque ela não está rendendo o suficiente para a população, e sim ela acaba rendendo para os partidos políticos que acabam loteando, né? Porque elas são loteadas em termos de gestão, e acabam rendendo para os próprios partidos, né? O que a gente tem que observar é esse todo. Primeiro, está na mão do Estado, a gente precisa de pessoas competentes para gerenciar e não pode ter gestão política mesmo. E o que a gente vê é o seguinte: com a Eletrobras se justifica porque em 2012, uma medida provisória, assinada pela presidente então, acabou quebrando todo o sistema, porque hoje ele opera com uma tarifa abaixo do que deveria ser, abaixo do mercado. E isso se refletiu em toda a cadeia, né? Transmissão, geração, enfim. E muitas empresas hoje sobrevivem apesar dessa medida. E por isso a Eletrobras realmente está dando prejuízo além do normal. E esses resultados, a gente pode esperar eles são a curto prazo, a longo prazo? O retorno é até em 5 anos, né? É óbvio que já nesse início eles esperam um retorno maior, até metade do valor, lá em torno de 20 bilhões, no primeiro ano. Mas ainda é muito delicado, principalmente em se tratando do Congresso, porque a gente vê agora que essa negociação de privatização já cresceu os olhinhos, eles já querem colocar alguns poréns, né? Vamos privatizar. E o foco tem que ser o Estado, tem que ser a privatização e a melhor forma disso para a população brasileira. E não o que vai gerar de benefício se o deputado ou o senador votar contra ou a favor. E é isso que vai vir, o próximo round do governo vai ser exatamente esse, o Congresso. E no Congresso hoje é a minha principal preocupação em relação a qualquer negociação, porque é ali que está todo o estrangulamento das políticas públicas, que deveriam estar voltadas para o país. O Congresso é hoje a preocupação de todo mundo. E não para os partidos políticos como está até agora, né? Que a gente viu que isso aí é uma marca constante de toda a negociação do presidente. Janine, obrigada pelas suas informações. Mais notícias de economia na coluna da Janine Alves no jornal Notícias do Dia. Um bom dia para você. Bom dia.